e obrigado pela pergunta também, Craque Neto, porque é importante a gente esclarecer algumas coisas, né? Quando eu saí do Corinthians, me chamaram na sala e falaram: obrigado, Chicão, o presidente não quer mais o seu trabalho. Assim, direto. E eu fiquei bem chateado com isso, com relação a isso. Eu falei: tá bom, existe um direito de arena que eu tenho para receber e vocês sabem disso. O que vocês querem fazer? Pode procurar seus direitos. E aí eu fiquei mais pé da vida ainda. Que realmente esse processo, essa ação existiu, era mais contra as pessoas do que a instituição, mas automaticamente pegava na instituição. E conhecendo o meu caráter, o presidente agora Augusto, conhecendo o meu caráter, quando ele me fez o convite, eu falei para ele que a primeira coisa que eu queria fazer era tirar o processo, tirar a ação. Inclusive, ela estava para ser executada, eu falei com o meu advogado que não tinha necessidade de executar. Então eu tenho que realmente tirar essa ação, porque é um lugar que eu quero trabalhar de coração. É claro que vai ser remunerado, mas eu penso mais na questão de ajudar o clube, onde eu não deveria nem ter saído, porque o meu sonho era... De gratidão que você teve pelo Corinthians e tem, né? Exatamente, e a minha vontade era ter aposentado no clube como atleta, né? Infelizmente, algumas pessoas que não pensam no clube acabaram com isso e... Enfim, e aí aconteceu a ação, mas hoje eu já liguei para o meu advogado, Dr. João lá de Campinas. Diferentemente do que o outro falou lá, que ele queria ver se eu ia ganhar o processo ou não, o processo foi 2 vezes agora feito o cálculo para ser pago e a gente não executou, porque quando eu recebi o convite do presidente Augusto, eu falei para ele que a primeira coisa que eu queria fazer era tirar essa ação. É a mesma coisa do William Capita? Que entrou e ganhou e que fez o acordo agora. É a mesma coisa, direito de arena. Eu jamais pleiteei alguma coisa com relação a... Se não fosse a sua imagem, que foi o direito seu. Isso, mas que teve alguns que entraram adicional noturno, dias trabalhados em feriado, isso daí não. Porque quando eu aceitei virar atleta de futebol, eu sabia que eu ia jogar de feriado, eu ia viajar. Né? Pô, então assim, aí eu achava que era muita sacanagem já. Aí o que eu fiz? Eu liguei para o Dr. João. Você só quis o direito de imagem, que é o direito seu. Isso. E nós ganhamos. E aí eu falei para ele hoje retirar a ação, que não vai ter mais. E é fácil isso, claro. Tirar a ação antes de ser executada? É fácil isso? Eu não... esse processo jurídico aí é mais com o Dr. João, né? Que ele vai fazer essa parte aí, mas ele falou que não tem problema nenhum. Entra de acordo com o advogado do Corinthians, e diz que está tudo certo, tira a ação e não tem débito nenhum para você, muito menos com o Corinthians, o que mostra a sua grandeza, né? O que mostra a sua grandeza como ser humano, né? Eu acho que a gente tem caráter, né, Craque Neto? Então, a gente tem que agora mostrar para os torcedores aí que às vezes muitos vão contra, como você disse no começo, a gente tem que entender, mas o que eu quero mais realmente é trabalhar, poder voltar a dar alegria para o torcedor ali, que merece muito, né? Não, e como eu sou amigo seu, conheço muito você é um cara capacitado em relação a essa transição, tenho certeza que foi uma grande escolha. Eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um grande sucesso. Você vai ter muitas dificuldades, que é difícil isso, mas eu tenho certeza que você está no caminho certo. Vamos lá, Pedro Ramiro, meu querido Gustavo Soler e também Paulo do Vale, as perguntas para o novo coordenador. Essa nomenclatura tá certa, Chicão? É coordenador de transição da base junto com o profissional. Você vai estar com os dois ao mesmo tempo, é isso? Isso, coordenador técnico, né, cara, que a gente fala, e aí eu vou procurar fazer essa transição aí, já tenho a ideia também de ir para Marília acompanhar a Copa São Paulo, Parabéns. Porque a gente pode ter alguns que possam ser utilizados no Campeonato Paulista também. Parabéns, aí ó, já mostrou uma outra visão que nunca ninguém teve, já vai para Marília, que é a sede do Corinthians, que para a Copa São Paulo de futebol júnior. Vamos lá, Pedro Ramiro primeiro, que é o setorista, Gustavo Soler e Paulo do Vale em último, porque Paulo do Vale sempre no celular. Vamos lá, ô Chicão, prazer falar contigo. Aliás, parabéns pelo novo cargo e que te desejo sorte nesse caminho. E a minha pergunta é justamente para tentar entender melhor como vai ser esse cargo, como que vai funcionar direito. E também eu queria saber, o Danilo vai permanecer como técnico do Sub-20 na tua gestão? Ô Pedro, obrigado pelas palavras aí. Então, o Danilo, a gente tem a Taça São Paulo, né? Na verdade, a gente tem que falar com quem vai ser o diretor também da base, né? Ver o que ele pensa. Mas nesse primeiro momento ele continuou como treinador. A gente tem um campeonato para disputar importante, que é a Taça São Paulo.
nesse primeiro momento ele continua como treinador, sim. E até falava-se também na saída de alguns nomes, né? O Corinthians tem hoje na base algumas pessoas e há uma preocupação muito grande com alguns nomes que estão lá que vão além do profissionalismo, né? Muito se fala do Jassa também, da influência do Jassa na base. É o próprio Danilo demonstrando apoio também com relação ao André Negão nas eleições, mandou um abraço pro Jassa, enfim. E o André Figueiredo. Esses dois nomes, gerente de futebol, o André Figueiredo da base e o Jassa, qual a influência que eles vão ter na tua gestão enquanto coordenador? Comigo nenhuma, Pedro. De verdade, eu sou bem sincero e bem direto. Eu não dou voltas, não fico fazendo curva para poder falar. Comigo não tem influência, não. O pensamento meu é a instituição. A instituição tem que estar à frente e acima de qualquer coisa. Eu, de verdade, eu não conheço o André também, né? Como você falou aí, o Jassa eu conheço um pouco, porque eu trabalhei lá quando eu jogava, eu conheci ele, mas agora a gente tem que separar as coisas, né? Profissionalismo e lado pessoal. Vamos lá então, agora Gustavo Soler. Vamos lá, Chicão, boa noite, obrigado por falar com a gente aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Queria saber de você também, desse seu período, né, que você já é um ex-jogador de futebol, como que você trabalhou para conseguir esse espaço agora e essa confiança do Augusto Melo para hoje ter esse cargo com o novo mandatário corintiano para ser o coordenador, o responsável, né, por fazer a transição desses meninos da base para o profissional. Como que o Chicão pós-futebol também se preparou agora para essa sua nova jornada? Gustavo, boa noite, prazer falar com você. Eu fiz o curso da CBF de treinador licença B. Pretendo fazer outros cursos também. Acho que a questão do presidente Augusto foi uma questão de confiança e acho que ele viu também o meu caráter, sabe como eu sou. Apoiei ele na primeira eleição e de lá para cá nós conversamos bastante a respeito dessa situação de Corinthians, de tudo. Vou resumir aqui de tudo. E aí, quando teve o convite, aconteceu essa situação que eu acabei de explicar para todos. E realmente fiz o curso, visitei clubes que eu não falei para ninguém, porque é uma questão de você ficar mais discreto, mas acredito que a gente vai ter bastante trabalho aí, Gustavo. E durante esse grande trabalho, né, Chicão, até para emendar uma segunda nisso, infelizmente a gente viu num passado recente do Corinthians, né, e o Duílio tentou mudar em alguns aspectos isso, jogadores da base do Corinthians que pareciam pizza, né, 10% era de um, 20% de outro, e aí o Corinthians tinha 30%, 40% de determinado jogador, né, e aí como que o seu trabalho junto com o futuro coordenador da base do Corinthians vai funcionar nesse aspecto para o clube sempre ter a vantagem, né, quando for negociar uma joia da base. Como que você já está planejando isso também? Essa é uma situação que a gente vai conversar bastante também, Gustavo, a respeito disso. Acho que o clube tem que ser o maior beneficiado, né? O Corinthians, por exemplo, tem que ter no mínimo 70%, 80% dos jogadores. Não dá para ter 30% de um, 30% de outro. Esse é um pensamento que o Chicão tem. O clube tem que ter a maior parte. Pode até ter alguém que tenha 10%, 15%, 20%, mas a maior parte tem que ser do Corinthians. Isso daí não tenho dúvida nenhuma. E a gente vai trabalhar bastante para que isso aconteça. Chicão, Paulo do Vale aqui, um prazer conversar com você. Eu queria saber de você, assim, esse sentimento, né, do ex-jogador que é ídolo do clube e que passa a ser também uma figura política a partir do momento em que aceita participar de uma gestão, de correndo o risco de muitas vezes acabar por todo o lastro que você tem, de ser um escudo de dirigente que não tem os serviços prestados pelo clube que você tem, e ao mesmo tempo também não queimar esse capital de ídolo que você acaba tendo. Por exemplo, o Alessandro, ele foi um jogador de conquistas no Corinthians, que topou ser um gerente de futebol, e acho que hoje ele sai não com tanta moral assim com o torcedor, se ele não tivesse mexido com isso, se ele não tivesse topado fazer parte disso. Como que você lida, né, com essas duas situações, de ao mesmo tempo ser um escudo e ao mesmo tempo também usar o seu prestígio como ídolo para apoiar e fazer parte de uma gestão, Chicão? Paulo, prazer falar contigo. É um desafio novo.
já pensei nessa situação também, mas você pode ter certeza que vou trabalhar muito para que não aconteça isso, de manchar a imagem como ídolo, como atleta, e agora como dirigente, poder fazer o melhor para o clube. Eu acho que você levando resultado, isso daí não vai acontecer. Então a gente tem que trabalhar muito, muito mesmo, como eu acabei de falar aqui com relação à Copa São Paulo, trabalhar, e as coisas vão acontecer naturalmente ali. Quando tiver sucesso também, a gente fica feliz. Ô Chicão, eu estou prestando bem atenção naquilo que você está falando, e é o perfil seu mesmo. Você tem um perfil de uma pessoa de família, você jogou no Corinthians um bom tempo e foi campeão de quase todos os títulos que qualquer um gostaria. Eu, por exemplo, não tive a oportunidade, e a gente é ídolo igual, porque a gente, todas as vezes que tem qualquer seleção, nós dois estamos entre os 11, é quase que difícil, impossível nós não estarmos, e também se não tiver, tá tudo bem, né? Aqueles que entram no nosso lugar, não tem problema nenhum, né? Mas a sua índole é, eu acho que das coisas mais legais, assim, em relação àquilo que na minha convivência com você. Eu sou mais velho, sou seu fã incondicional, você é o segundo maior artilheiro na história do Corinthians como zagueiro, o Grané é o primeiro, acho que com 53, se eu não estiver errado, você tem 42, né? Mas uma coisa que é importante você colocar para as pessoas que estão nos ouvindo, é isso que você falou. Por exemplo, eu vou lá em Marília e vou ver os meninos, né? Eu vou ver os meninos e vou ver quem que está ali junto com os meninos que estão se indo bem, o zagueiro, o volante, o centroavante, até porque você começou como volante, veio para zagueiro e se transformou no maior zagueiro da história do Corinthians para mim. Você é o maior. Aí do lado direito pode escolher um monte aí, mas você é o maior. E aí você tem o profissional, que você vai ter que saber lidar com isso, porque você vai ter que estar lidando com a comissão técnica do amador e também com a comissão técnica do profissional, que muitas vezes eles não têm essa muita noção. Mas uma coisa legal que eu escutei o Augusto falar, que ele vai tirar o muro do amador para o profissional. O que isso vai ser uma coisa muito legal, essa convivência de todo mundo junto, porque aí você tem o diretor do amador, você vai ter o executivo do profissional, você tem a comissão técnica do humano, você vai ter todas as comissões técnicas do amador. É isso que você vai fazer de uma maneira constante, para as pessoas entenderem isso, a sua visão. Porque às vezes as pessoas vão querer te cobrar só do profissional. Quem que você vai contratar? Quem que você vai contratar? Não é só isso. É além disso, né? Craque Neto, você resumiu bem já essa situação de estar próximo. Como o presidente já falou que vai abrir o muro ali para a base ficar bem próximo do profissional, né? E acompanhar tudo que der para acompanhar da base para poder passar para o treinador do profissional quem está se destacando para a gente poder usar. Eu contei uma história também, Craque Neto, que o Pedro Henrique, zagueiro que hoje está no Atlético Paranaense, ele errou uma vez contra acho que foi Cruzeiro ou Atlético Mineiro lá em Minas, ele falhou num jogo e saiu chorando. Eu fiz questão de pegar o telefone dele, mandar uma mensagem para ele, e depois ele deu uma entrevista falando que a melhor mensagem que ele recebeu foi do Chicão, de incentivo, que eu mandei para ele, que os grandes zagueiros erram também, e é isso que a gente quer fazer com os meninos, porque às vezes tem aquela coisa do futebol de oferecer muita coisa e às vezes não tem maturidade para entender o que está acontecendo. Aquele menino também que subiu pro profissional e vai lá, faz um jogo perfeito, e no outro dia a imprensa em cima dele, a gente também tem que dar uma segurada, porque senão já empolga, daqui a pouco você perde o menino. Então vai ser mais esse trabalho com eles, para a gente tentar fazer o melhor aí pro Corinthians. Ô Chicão, uma última, assim, você vê o tempo suficiente que você quer ir da entrevista, eu não sei que horas são agora, faltam 5 minutos para 7, a gente vai até às 7h30. A gente sabe que quando o executivo ele for contratado, independentemente de quem for, e aí o Augusto, você e todo mundo da diretoria nova, em relação ao Mano, que eu acho que foi uma coisa muito inteligente do Augusto, de saber que ele renovou o contrato, fez contrato com o Duílio, com o Corinthians, e também em relação a isso. E essa relação, ela tem que ser muito bem próxima de você, com todos eles juntos, né? Para ter essa harmonia. E também aquilo que você falou, meu irmão, eu não estou aqui para fazer amizade, eu estou aqui para fazer o melhor para a instituição. Se fizer amizade, melhor ainda, mas o mais importante é isso, é você falar a verdade do jeito que você é e do jeito que você sempre foi da sua carreira. É bem isso, craque, a gente tem que jogar limpo, né? Ser sincero, ser verdadeiro, jogar transparente com todo mundo,
principalmente o torcedor entender o que está acontecendo, né? Então a gente vai ter que realmente estar bem próximo e remar todo mundo para o mesmo lado, porque quando a gente vê o Corinthians batendo campeão da Libertadores, existe um trabalho de todo mundo, de uma equipe, não foi o time, os 11 que entraram em campo, todo mundo que fez parte daquele processo para ser campeão, eu acho que a gente tem que valorizar. Então, todo mundo tem que remar para o mesmo lado, porque senão as coisas não andam, né? Ô, Chicão, para terminar com o nosso tempo, e obrigado por você dar entrevista para nós na Rádio Bandeirantes. Quando se apresenta, você já vai agora já com os juniores, tudo certinho? Eu vou falar com o presidente ainda a respeito disso, craque Neto, que a Copinha, como vai ser lá em Marília, né? Então a gente vai ter que se deslocar para lá, para acompanhar um pouco lá de perto os meninos. Então vou bater um papo com ele antes, mas eu acredito que, não sei se vai ser dia 2 ou dia 3, alguma coisa assim. Tá certo, então. Obrigado, viu, Chicão, de você ter sido tão amável com a gente, que você tenha o maior sucesso do mundo, que você possa fazer o corintiano feliz, do mesmo jeito que você fez, vestir essa camisa de uma maneira incrível, e parabéns pela sua atitude de homem, de ser humano incrível que você é, de um pai maravilhoso, de um marido, de um filho, que eu conheço sua família toda, de você tirar esse processo. Poucas pessoas fazem isso. Parabéns pela sua atitude, viu, Chicão? Obrigado, craque. É sempre um prazer bater um papo com vocês. Nada além daquilo que é o meu caráter, né, craque? Eu acho que tinha algumas pessoas ali no clube que realmente não gostavam do clube. E essa atitude minha é para mostrar para o torcedor que realmente eu não tenho nada contra a instituição. E vou trabalhar muito para poder fazer o torcedor feliz. Beleza, então, Chicão, junto com a gente. Valeu, Chicão, demais. Obrigado, Chicão. Obrigado, Pedro Ramiro, pela produção. Importante